Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que estão nos assistindo. Meu nome é Lucas Morimoto, eu sou mestrando em Direito Político-Econômico no Mackenzie e advogado no Rei Souza Takei Sharsufi Advogados. E sejam bem-vindos a mais um episódio da série Jovens no canal Arbitragem. Série essa que é destinada para poder trazer discussões feitas por jovens na comunidade arbitral com players da arbitragem, né, nacional e internacional. E antes de começarmos a apresentarmos nosso convidado de hoje, gostaria de passar a palavra para o meu colega Júlia Menta. Oi, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite também. Meu nome é Júlia Menta, eu sou estudante de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, também sou estagiária no Valde Antunes Vita Blattner Advogados e na Câmara Portuguesa. E gostaria também de agradecer o professor Olavo Ferreira e o Lauro Parente por essa iniciativa dos Jovens no Canal. Hoje nós temos um convidado muito especial que o Lucas vai apresentar. Bom, então, para a gente poder já entrar com o nosso convidado, aqui também sou suspeito para poder falar sobre, mas hoje o nosso convidado é o Dr. Marcos Okumura Reis. O Dr. Marcos é advogado com uma atuação e experiência em direito empresarial, com foco em contratos comerciais, contratos internacionais e contratos societários. E a especialidade do Dr. Marcos, uma delas, é em direito do agronegócio. O Dr. Marcos também é advogado e árbitro, atuante em várias arbitragens nacionais e internacionais, e é sócio fundador do Rei Souza Takei Sharsufi Advocacia Empresarial. Ele também é membro consultor da Comissão Especial da OAB de Arbitragem da OAB Nacional, é membro da MIAS, que é a Miami International Arbitration Society, é membro e coordenador do grupo de arbitragem no agronegócio no CEBAR, no Comitê Brasileiro de Arbitragem, e é coordenador dos livros Arbitragem no Agronegócio e Gestão de Conflitos no Agronegócio. Então, já para a gente poder começar as nossas discussões de hoje, Dr. Marcos, a primeira pergunta já vem, na verdade, até baseada numa das conversas que nós tivemos aqui no escritório, em uma outra oportunidade, que quando em 2001 a gente ainda sabe que a arbitragem estava começando a engatinhar para se tornar um meio adequado de resolução de disputas, o seu TCC na graduação no Mackenzie envolvia temas relacionados à arbitragem, né? E aí a dúvida que nós ficamos quando a gente estava levantando a pauta, discutindo também com os outros jovens do grupo, de onde que surgiu o interesse por esse tema em 2001 e quais eram as impressões do mais jovem Marcos sobre o Instituto naquela época? Bom, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde aí a todos. É um prazer aqui estar no canal novamente, nessa vez no canal Jovens do Canal, né, nessa programação que tem jovens arbitralistas, estudantes e recém-formados. Faço aí dou parabéns, né, ao Lauro pela iniciativa, ao professor Olavo, enfim, a todos que participam do canal de arbitragem. Lucas realmente é suspeito para falar, porque ele está trabalhando no escritório, então ele tem que tomar cuidado um pouco. Se ele falar mal, eu acho que a carreira dele vai ser um pouco problemática aqui no escritório, mas tudo bem, Lucas. Então sempre fale bem, não leve o ponto negativo, não fale mal do seu chefe, que você vai se dar bem aqui no escritório. E Júlia, sempre um prazer, né, falar com a Júlia. A Júlia está no excelente escritório do professor Valde, enfim, trabalha com arbitragem, também é uma grande estudiosa aí no assunto. Mas vamos lá, Lucas, é bem interessante, porque realmente eu comecei a ler alguma coisa sobre arbitragem, na verdade, tentar entender o que era uma arbitragem internacional, quando eu estava no final da faculdade. E no final da faculdade, eu comecei a ler alguns artigos que falavam de arbitragens internacionais, e sempre me interessei por esses artigos e por essas questões internacionais. Em 99, eu fui fazer um curso em Londres, tá? E eu fiquei um tempo em Londres estudando, e quando eu voltei para terminar aí a minha faculdade no Mackenzie, eu resolvi falar dessas questões internacionais, e todos os conflitos que eu conseguia entender e acompanhar internacionalmente, eu via que eram conflitos resolvidos por arbitragem, tá? Entre países, entre partes diferentes, enfim. E aí me chamou a atenção, me deu esse interesse em discutir e estudar um pouco de arbitragem. Aí na faculdade, eu comecei a conversar com alguns professores na época e perguntar se alguém poderia me orientar sobre um tema arbitragem. E interessante, Lucas e Júlia, que ninguém falava de arbitragem, ninguém sabia o que era arbitragem, então ninguém conseguia me ajudar aí a fazer esse trabalho de conclusão de curso. Mas um professor
na época, que até é um desembargador aposentado, me falou naquele momento, acho que era no final de 2000 para 2001, que tinha um professor, na época, no Mackenzie, que dava processo civil e que estava estudando arbitragem, na verdade, estava fazendo várias coisas relacionadas à arbitragem. Esse professor era o Carlos Alberto Carmona, né? Então, eu fui lá, batendo na sala do Carmona e perguntei, falei, professor, eu estou querendo falar sobre arbitragem. Você pode me orientar? Ele falou, nossa, mas onde você ouviu falar sobre arbitragem? Ninguém fala sobre arbitragem, ninguém tem interesse sobre arbitragem. E óbvio que eu posso te orientar, eu fui um dos precursores, né, um que começou a estudar e fazer a elaboração da lei, então óbvio que eu posso te ajudar. Então, desde esse momento, eu comecei a estudar arbitragem, com a orientação do professor Carmona, e escrevi sobre arbitragem. Comecei a escrever meu trabalho de conclusão de curso sobre arbitragem. E foi muito interessante, porque na época que eu estava quase no meio do meu trabalho de conclusão de curso, houve a declaração de constitucionalidade da lei pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu tive que já arrumar e ajustar o meu trabalho com as decisões, né, os votos que são votos super referências aí na questão da arbitragem nacional, dos ministros do STF na época. Então, foi aí que começou o meu interesse, foi aí que começou o meu estudo, foi a partir de 2000 que eu comecei a estudar arbitragem. E óbvio que a arbitragem não era quase nada no Brasil, era como a lei demorou de 96 a 2001 para ser declarada constitucional, efetivamente as arbitragens no Brasil começaram após 2001, né, muito devagar e depois crescendo nos números e volumes aí envolvidos. Então foi assim, Lucas e Júlia, que eu comecei a estudar e me envolver com a arbitragem. Nossa, Marcos, muito bacana. Realmente, o cenário era muito diferente. Não devia ter muita pesquisa nem nada, fazer um TCC, né, com base em coisas mais aéreas, assim, mais voláteis. Deve ter sido um grande desafio. Mas, então, parabéns ainda mais por isso. E passando um pouco mais adiante, assim, como então foi sair dessa transição do estudo tão etéreo para entrar realmente na prática da arbitragem? Então, o começo assim da sua carreira, né, da sua profissão em procedimentos arbitrais, eles envolviam qual assunto? Quando que o agronegócio entrou no meio desses assuntos, etc., assim, na carreira? Então, também é bem interessante, porque eu estudei arbitragem, comecei a estudar arbitragem, né, em 2000, e como a arbitragem efetivamente começou a partir de 2001, com a declaração de constitucionalidade, eram poucas arbitragens nacionais. Então, poucos escritórios atuavam com arbitragem, eram muito poucos casos, enfim, não era uma prática recorrente, numa prática que tem hoje um grande volume de profissionais e casos existentes. Era bem mínimo mesmo os casos de arbitragem. Então, era difícil você conseguir trabalhar num caso de arbitragem. Porém, como sempre tive esses estudos também na parte do direito do agronegócio, as arbitragens internacionais de commodities são centenárias, são arbitragens muito tradicionais e arbitragens que ocorrem há muito tempo em Londres, todos os países que lidam com commodities. Então, eu comecei um pouco a entender e estudar mais a parte das arbitragens internacionais de commodities, né? E aí demorou alguns anos aqui no Brasil, efetivamente, para eu conseguir me colocar bem dentro dos procedimentos arbitrais, né, da comunidade arbitral, e aí começar a me deparar com alguns casos de arbitragem. E o interessante, Júlia, é que, assim, a gente começa a estudar, a gente vê a prática muito longe dos estudos, como era no começo, né, depois que eu me formei, aí você começa a verificar que as coisas vão acontecendo, estão crescendo, começam a aparecer, ou você ouvir falar das arbitragens, e aí você precisa ter persistência, você precisa ter resiliência, você precisa estar bem colocado ali, que uma hora vai chegar a sua hora, uma hora você vai conseguir, né? Se você tem um foco, se você tem um objetivo, você vai conseguir entrar e vai conseguir trabalhar nesse mercado. E aí aconteceu isso comigo. Depois de alguns anos, apareceu um primeiro caso, já tinha o meu escritório, apareceu um primeiro caso de direito societário, tá? Então, uma área também que eu gosto muito, que eu atuo bastante, que é direito societário, tanto no Brasil como no exterior, através de elaboração de joint ventures, de parcerias, assim, em empresas internacionais. Apareceu um primeiro caso de arbitragem para o meu escritório, para eu atuar diretamente. Era uma arbitragem societária com sócios estrangeiros e sócios nacionais, e era uma arbitragem na ICC. Então, imagina, minha primeira arbitragem foi uma arbitragem na ICC sobre direito societário, com vários sócios nacionais e internacionais. E aí, como você tem que, de novo, um advogado, ele tem que ter, né,
o estudo, tem que ter a capacidade, também tem que ter a coragem. Então, eu tive a coragem de aceitar o caso, tive a coragem de saber que a matéria de direito material era uma matéria que eu conhecia, então que a arbitragem, o procedimento, não era algo que eu conhecia, mas que eu iria enfrentar, iria estudar, iria fazer aí na prática, no dia a dia. E aí participei dessa arbitragem, se eu não me engano, foram 6 ou 7 escritórios que participaram dessa arbitragem, então eram todos os grandes escritórios e o meu escritório pequeno na época, então participei junto com esses grandes escritórios, tive um grande sucesso nessa primeira arbitragem, e aí já tinha o gosto pela arbitragem. Tive um caso na ICC, aí ganhei o caso da ICC, eu falei, não, agora eu vou realmente focar que, se Deus quiser, as arbitragens começarão a aparecer e nós seremos uma referência em arbitragem. Foi assim que eu peguei o primeiro caso, foi assim que eu comecei efetivamente, além da questão acadêmica, né, nas questões práticas de procedimentos arbitrais nacionais e internacionais. Agora, Marcos, com base no que você acabou de falar para a gente, né, sobre como foi meio que naturalmente os casos vindo, aparecendo e depois eles puxando, a gente queria falar um pouco da sua experiência e da sua dedicação acadêmica, principalmente na intersecção da arbitragem com o agronegócio, né? A gente tem hoje você como um dos grandes acadêmicos que tem se debruçado mais sobre esses temas, né? Inclusive pelos livros que o senhor organizou, né? Principalmente o Gestão de Conflitos no Agronegócio, que tem seu artigo que fala sobre os CRAs, mercado de capitais e arbitragem. E uma das coisas que a gente sente, assim, pelo menos, né, quem está vindo, quem é mais jovem, que está começando a estagiar, ou está como advogado júnior, é sentir que existem alguns escritórios que têm se nichado um pouco mais para trabalhar com alguns temas, né? Então, existem alguns escritórios boutiques que as pessoas falam, sou uma boutique de arbitragem societária, ou então sou uma boutique que trabalho mais com comércio marítimo, e, enfim, temas mais relacionados para isso. E aí a pergunta que a gente ficou era sobre, na sua opinião, né, e ao seu ver, qual que seria uma peculiaridade de procedimentos arbitrais que tem na disputa de mérito temas relacionados ao agronegócio? Como que esses procedimentos eles realmente se diferem de outros procedimentos como os societários, que você também tem experiência? Quais que são os pontos assim mais únicos de arbitragens que envolvem temas do agronegócio? Lucas, é interessante que o agronegócio, eu sempre estudei o agronegócio, sempre fui muito atuante, né, em questões de operações financeiras, societárias e contratos típicos do agronegócio, e sempre percebi que havia uma carência, havia uma necessidade de trazer ou tentar, né, unir a arbitragem e o agronegócio. Então, percebi que tinha esse vácuo, essa lacuna aí importante, e comecei a tentar conversar com as pessoas no campo, as pessoas das empresas agrícolas, as empresas mais ligadas às trading companies, enfim, a falar da possibilidade de a arbitragem, né, nacional no agronegócio. As arbitragens internacionais, como eu te disse, sempre existiram, então era muito comum em contratos de exportação de algodão, exportação de soja, de açúcar VHP, existirem cláusulas compromissórias, mas em todas as operações nacionais não havia essa possibilidade, as partes não conheciam e não queriam colocar arbitragem. Então, eu percebi essa lacuna. Aí, quando eu percebi essa lacuna, eu comecei a conversar com as pessoas ligadas à arbitragem e chegamos a um conceito de criar um grupo de estudos de arbitragem no agronegócio no Comitê Brasileiro de Arbitragem. Isso partiu de uma conversa minha, na época, com a Flávia Bittar, se eu não me engano, era a presidente, em Viena, no William Wismuth. Então, em Viena, a gente começou a conversar, eu falei dessa questão da arbitragem no agro, ela gostou da ideia, falou, pô, Marco, mas então monta você aí o grupo, porque não sei quem que pode participar desse grupo. Eu aceitei esse convite, essa ideia, montei o grupo de arbitragem no agronegócio. E aí comecei a perceber e fazer divulgações em todos os estados, em todas as cidades do interior, e vi que a aceitação era muito boa. Então, daí que veio a ideia de escrever um livro de arbitragem no agronegócio, reunindo, né, coautores especializados em arbitragem e agronegócio. Então, aí surgiu a ideia, fizemos um livro também com uma aceitação excelente, né, em todos os lugares, efetivamente, onde existem o agronegócio de uma maneira muito forte, muito pujante, né, e aí o mercado começou a se abrir. O mercado começou a se abrir, as pessoas começaram a entender que realmente a arbitragem é um método adequado para solucionar questões do agronegócio, e as partes começaram
a colocar, inserir as cláusulas compromissórias nos títulos do agronegócio, como também nos contratos típicos ou atípicos do agronegócio, tá? E aí, entrando na segunda parte da sua pergunta, quais são as questões peculiares? O agronegócio é um sistema peculiar. O agronegócio tem os seus usos e costumes peculiares. Então, é muito comum, determinada commodity, por exemplo, café, as partes assinarem um documento, uma folha só, em condições mínimas. Ou, às vezes, em contrato de soja, usar cláusulas ou padrões internacionais, contrato ANEC 41, enfim, né, contrato de açúcar, usa o contrato 11 de Nova York. Então, é muito comum usar esses padrões, tanto nacionais como internacionais, né? Então, as características das operações do agronegócio são bem peculiares. Então, a arbitragem, como método, que as partes podem indicar o árbitro, então pode escolher o profissional adequado para solucionar, para julgar, né, os seus conflitos. E essas pessoas podem ser especialistas na área, então, com certeza, esses árbitros, né, as pessoas que irão estudar, julgar o caso, estarão mais ligadas ao setor. Estando mais ligadas ao setor, provavelmente, devem conhecer mais os usos e costumes. Então, como realmente funciona na prática o agronegócio brasileiro ou internacional. E tendo esse conhecimento próximo, que é peculiar, como eu te disse, é diferente de qualquer outra prática de direito, qualquer outro sistema, né, qualquer outra área de comércio, o agronegócio tem as suas questões peculiares e particulares. Então, conhecendo essas questões peculiares, é óbvio que as decisões vão estar mais próximas, tá, da realidade do setor. Então, eu sempre digo em várias palestras que eu faço no seguinte sentido: quando as duas partes litigam, né, e querem uma solução de um terceiro para o seu litígio, se a parte entendeu o porquê que ela perdeu e que o porquê ela perdeu está dentro dos usos e costumes, de uma prática, de uma lógica dos usos e costumes reais, ela perde com um pouco mais consciência no sentido, ok, óbvio que ela vai ficar brava, não vai gostar de ter perdido, mas ela vai entender porque ela perdeu. Diferente se as pessoas que forem julgar não conhecerem as práticas, não conhecerem os usos e costumes. Aí qualquer decisão, seja positiva ou negativa, vai estar muito fora da realidade. Então, eu acho que essa é a grande peculiaridade do agronegócio para a arbitragem. É realmente uma união muito boa e uma união de sucesso. Por isso que as arbitragens no agronegócio não param de crescer. Tá? Contratos de arrendamento e parceria rural, contratos de condomínio rural, contratos de cooperativa com os cooperados, os financiamentos dos títulos do agronegócio, os fundos de investimento no agronegócio, os fiagros. Então, é uma gama de relações jurídicas que são passíveis de serem resolvidas em caso de litígios na arbitragem. Então, eu acredito, viu, Lucas e Júlia, que nos próximos anos o agronegócio vai conseguir chegar próximo, talvez não ultrapassar nesse primeiro momento, mas chegar próximo nas arbitragens societárias, arbitragens de construção, de energia, que a gente sabe que é um volume muito grande existente hoje atualmente no Brasil. Tá? Então, acho que essa é uma tendência que quem está estudando agronegócio e arbitragem tem que se focar, tem que ter paciência, tem que ter resiliência, que a hora que o mercado realmente atingir essas questões do agronegócio na arbitragem, vai ser um mercado enorme, um mercado como o agronegócio é para o país, né? Então, com certeza vai ser algo bem interessante para os profissionais da área. Nossa, Marcos, essa contribuição foi muito importante, até porque no cenário internacional, né, que você comentou que são os contratos mais utilizados, que utilizam a arbitragem há muito tempo, e agora no Brasil também tem esse fomento, né, da arbitragem com o agronegócio, até com as competições de arbitragem da Camagro, que é um dos temas, né, que fomenta entre os alunos. Aí, passando para a peculiaridade, você acha que, assim, com essas câmaras arbitrais, as mais antigas, sendo as internacionais, como a London Sugar Association, ou entre outras, assim, também, né, de algodão que existem, as câmaras aqui no Brasil, que são especializadas de alguma forma em agronegócio, elas têm algum tipo de benefício para quem tem esses litígios de arbitragem envolvendo o agronegócio? Como você acha que essas peculiaridades que essas câmaras atendem podem beneficiar o procedimento em detrimento de outras que não têm esse foco ou que não têm, enfim, resoluções específicas e tudo mais? Bom, Júlia, é uma boa pergunta e eu começo a resposta
no seguinte sentido, de que há mercado para todo mundo. Tá? Então, há mercado para todas as câmaras no Brasil. Então, tem as câmaras tradicionais, que a gente conhece, B3, Câmara do Mercado, né, Camarb, a CCBC, enfim, todas as câmaras, a ICC, que está com escritório no Brasil, então, todas as câmaras aí já consolidadas são aptas a ter casos do agronegócio, e hoje elas já começam a trazer profissionais também do agronegócio para atuar dentro dessas câmaras. Então, acho que também existe a possibilidade das câmaras tradicionais atuarem e administrarem casos do agronegócio. Porém, essas câmaras regionais, essas câmaras especializadas no agronegócio, conseguem, primeiro, estar mais próximo dos atuais players do agronegócio. Então, há uma confiança nessas câmaras, porque elas estão, normalmente, nos locais onde realmente acontecem as atividades do agronegócio, então, são conhecidas pelos players do agronegócio. 2, essas câmaras normalmente têm um custo menor. Então, tendo um custo menor, também há um acesso maior às empresas e aos produtores rurais que precisam resolver os seus litígios através de arbitragem. E, normalmente, essas câmaras também têm quadros de especialistas, quadros de árbitros mais focados no agronegócio. Então, o número de árbitros nessas câmaras que são relacionadas, são ligados ao agronegócio, é maior. De novo, não que as outras câmaras não tenham, mas, óbvio que com muito menor número do que as câmaras setoriais, as câmaras que são especializadas no agronegócio. Então, depende muito do seu caso, depende muito do qual é o tamanho do caso, qual que é a localização do caso, regional, qual que é a região, né, do caso, a matéria. Então, assim, vai depender muito dos advogados, na hora de elaborar os contratos, entender, é um contrato pequeno, médio, grande, é um contrato que depende muito de uma determinada commodity, que é específica de uma região da Bahia, por exemplo. Se for isso, use uma câmara setorial, uma câmara com menor custo. Ah, não, pode ser um contrato muito grande, um contrato que envolve partes internacionais, então vamos usar uma câmara maior, uma câmara mais consolidada, com custo maior. Enfim, vai para as câmaras tradicionais. Então, acho que tem mercado para todo mundo. Eu acho que tem, sim, os benefícios das câmaras menores e setoriais, mas também, muitas vezes, quando você trata, mesmo sendo um produtor menor ou um produtor médio, mas se trata com trades internacionais, às vezes elas preferem câmaras mais tradicionais. Então, tem mercado para todo mundo, acho que todos têm os seus pontos positivos e negativos. E, Marcos, agora entrando um pouco nessa parte das discussões de mérito, de disputas que acabam envolvendo procedimentos arbitrais e agronegócio, a gente tem que, na época da alteração da lei do agro, o senhor foi um dos grandes expoentes, né? Participou bastante, comentou bastante sobre os assuntos, foi uma referência nas discussões. E uma das dúvidas que a gente chegou, né, entre os jovens, até porque, inclusive, foi tema, né, recente de uma das últimas competições de arbitragem da própria Camarb, né, discussões envolvendo o Estatuto da Terra e sua aplicação dentro de disputas arbitrais que acabavam envolvendo tanto temas do agronegócio quanto direito societário, mas qual a sua impressão hoje dos reflexos dessas alterações regulatórias para impactos em procedimentos arbitrais? Sente que houve um retorno positivo dessas alterações que foram feitas, desses tempos para cá? O caminho que a gente tem enfrentado, o regulatório, tem sido positivo para talvez minimizar a quantidade de disputas, ou você sente que essas alterações conseguiram fazer com que mais disputas aparecessem no mercado também? Eu acho que as alterações foram positivas, né? A nova lei do agro, que não é tão nova assim, mas todas as alterações recentes vieram para aprimorar, né, para melhorar a legislação, que já era uma legislação muito boa, né, que tem como base de tudo a lei da CPR de 1994, né, e por cima dessa lei da CPR começaram a serem discutidas e a serem sancionadas novas leis, novos títulos, novas formas de tentar aproximar o mercado de capitais, financeiro de capitais, ao produtor pequeno, médio e grande. Então, isso aconteceu, essas legislações sempre vieram numa evolução e sempre numa tendência de tentar trazer o que a jurisprudência já estava falando há muito tempo, então tentar normatizar essas questões para dar maior segurança jurídica. Então, sem dúvida, não é que o número das arbitragens aumentou por causa do número de litígios, mas aumentou os números das arbitragens no agronegócio, porque o campo de pessoas e de players que estão atuando no agronegócio, estão relacionadas a questões, contratos do agronegócio, aumentou.
Então, por exemplo, antes você tinha o pequeno, médio produtor que só tinha acesso ao sistema financeiro, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, a uma cooperativa de crédito pequeno. Hoje não, hoje esse pequeno, médio produtor tem acesso a várias linhas de financiamento. Então, há uma conexão entre o mercado do agronegócio e o mercado financeiro de capitais. Então, aumentou, eu posso dizer o seguinte, que aumentou muito o número de financiadores, o número de empresas especializadas em monitoramento, o número de fundos que investem no agronegócio, o número de empresas ligadas ao agronegócio. Então, tudo isso cresceu muito nos últimos anos. Então, pelo crescimento dos números da produção, do número das empresas, dos números dos financiadores, tudo isso gerou um maior número de arbitragem. Mas não necessariamente que esse número maior de arbitragem é porque houve mais litígio no agronegócio. Não, porque o agronegócio cresceu como um todo. Então, obviamente, naturalmente, que se cresçam os números de litígios ligados ao agronegócio. Nessa esteira, Marcos, você falou, né, do aumento da produção, do aumento dos players também, da quantidade de grandes, pequenos, médios produtores. Nós temos no Brasil casos muito, muito comentados hoje em dia, extremamente relevantes, que envolvem players também do ramo do agronegócio, tais como a Bengol Ometo, que, enfim, não está mais tão em voga, mas é sempre muito estudado por todos, e também o muito comentado atualmente, polêmico Eldorado, que tem como players empresas do setor do agronegócio. Então, para não ser uma pergunta polêmica, mas para saber o impacto desses casos específicos ou desses players para tanto os financiadores do agronegócio, quanto também para os outros pequenos ou médio produtores rurais, como esses casos que envolvem o procedimento arbitral poderiam impactar a visão desses players. É um impacto positivo, um impacto negativo, ou se tem os dois pontos, enfim. Você pode comentar um pouco sobre isso? Vamos lá. Vou começar pelo caso da Bengol, que é um caso realmente um lead case com relação a dever de revelação. Foi uma arbitragem em Nova York, ICC, em que o tribunal eram 2 estrangeiros e um brasileiro, tribunal arbitral composto. E o que aconteceu foi uma decisão sobre um contrato de compra e venda de uma usina de açúcar e álcool. E muito interessante que na decisão de mérito era o pedido de indenização, né? Se apurou uma forma muito peculiar e muito correta de indenização da usina, de quem comprou a usina, que é o que sempre se precificou uma usina. Por exemplo, sempre quando você conversa com usineiros, fala, quanto que vale a sua usina? Ele fala, vale $100 por tonelada moída. Então, a forma de precificação, a forma de declaração de um valor de uma usina é muito baseada nessas regras, nessas formas de mercado tradicionais. Então, a fórmula que estava prevista de indenização no contrato era essa fórmula. Então, foi se aplicado essa fórmula. E muito interessante que essa fórmula não necessariamente está de acordo com a lei brasileira, e a lei do contrato era uma lei brasileira. Então, a lei brasileira fala que tem que ser no exato dano da extensão do dano. E lá eles pegaram uma declaração errada da produção, viram que a produção era menor, aplicaram o valor do dólar da tonelada e deram a indenização. Então, basearam muito mais no contrato do que na própria legislação brasileira. Eram 2 árbitros estrangeiros e um árbitro brasileiro. Então, o que é interessante? Essa decisão, ela foi entendida como uma decisão de mérito e foi mantida pelo Tribunal de Nova York. Então, foi para a Justiça de Nova York primeiro, foi mantida pela primeira e segunda instâncias de Nova York, e depois veio para homologação perante o STJ. A discussão perante o STJ foram 2. Uma, se foi aplicada erroneamente a lei brasileira. Segunda, a questão do dever de revelação do árbitro presidente. E o que pegou e deu e foi o voto líder, né, o voto vencedor pela não homologação da sentença estrangeira, da sentença arbitral estrangeira, foi a questão do dever de revelação, não foi a questão de mérito. Então, não foi a questão de que se aplicou o contrato para fins de apurar uma indenização que estava em desacordo com a legislação brasileira. Isso foi mantido. Então, o STJ entendeu que a decisão de mérito é a decisão do tribunal. O que ele não aceitou foi uma falha do dever de revelação
do árbitro-presidente, que não revelou que o escritório que ele atuou para uma das partes da arbitragem. Então, olha que interessante. Se um investidor internacional, alguém que queira entender a importância da arbitragem no Brasil, a importância das decisões internacionais e com os usos e costumes do agronegócio, vai perceber que na questão de mérito resolveu, na questão de mérito funcionou a forma dos usos e costumes de aplicação de valorização da usina, de avaliação da usina. Agora, na questão do dever de revelação, isso qualquer arbitragem pode acontecer, pode ter esse problema. Então, não é uma questão da utilização da arbitragem como fim para a solução de mérito das questões do agronegócio. Então, a questão do dever de revelação foi uma coisa atípica, foi uma questão à parte, que não foi, o STJ entendeu que houve a falha e não homologou essa sentença arbitral estrangeira. Então, queria fazer essa diferenciação, que para fins de mérito, para fins de decisão da arbitragem no agro, funcionou, e todos os investidores, todo mundo, né, comentou essa decisão do STJ, está falando, ok, com relação a mérito, porém, teve esse problema com relação ao dever de revelação. O caso da Eldorado, aí é um pouco mais complicado, né, aí tem N outras situações, N outras questões relacionadas que fogem ao mérito, né, o mérito também foi decidido, o mérito também está muito bem colocado a decisão. Agora, teve questões paralelas, né? Teve questões muito problemáticas, que aí são questões, de novo, não é a arbitragem para fins de decisão e método adequado de solução de mérito. É a arbitragem com questões processuais constitucionais, e aí interferem na rigidez da sentença arbitral. E aí eu não consigo nem comentar, porque foram tantas questões trazidas e levantadas do Eldorado, que só para você ler a sentença demora não sei quantas horas, para você entender o caso demora não sei quantos dias, então eu prefiro não comentar essa decisão e essas questões do caso Eldorado, acho que é muito complexo. Mas, se você analisar o mérito, também foi muito ligado ao razoável, que se aplica no dia a dia, nos usos e costumes do agronegócio. As questões acessórias, de novo, são questões que fogem aí ao controle de qualquer um, né? Então, é isso que eu queria comentar sobre esses dois casos, que realmente são dois casos emblemáticos, dois casos que qualquer roda aí que você apareça discutindo arbitragem, esses casos surgem e tem sempre uma discussão muito calorosa com relação aos temas. Puxa, é sensacional essa análise da questão do mérito, e principalmente para poder analisar, né, até o princípio do Jurianovich Arbiter, para poder olhar, né, realmente a aplicação do direito pelos árbitros e ver da importância da peculiaridade de ter árbitros que realmente entendem sobre o agronegócio para poder ter feito a aplicação, né, coerente no caso Amigo-Meto, né, que de várias formas, principalmente acho que quando os estudantes estão estudando esse caso, todo mundo acaba olhando para o caso como um caso de dever de revelação e não acaba realmente entrando para a ratio, né, do tribunal, de como aplicou o contrato no caso. Então, sem dúvida alguma, muito importante essas considerações. Mas, Marcos, já encaminhando também mais para o fim da nossa conversa, a gente sempre tem uma pergunta que acabou ficando a rotina, né, de todos os episódios dos Jovens do canal nosso, que sempre é uma pergunta para o nosso convidado de quais conselhos o senhor daria para um jovem que está começando a ingressar, está começando a trabalhar com arbitragem, está ingressando na carreira, tem interesse em se debruçar mais sobre procedimentos arbitrais que envolvem o agronegócio, ou tem interesse em realmente começar a estudar em um ramo que poucas pessoas têm discutido, né? Então, a gente vê que na sua trajetória você trouxe para os holofotes essa discussão da arbitragem no agronegócio, que não era uma coisa tão discutida no Brasil. Então, quais seriam os seus conselhos assim, para os jovens, tanto que estão te entrevistando hoje aqui, quanto para os que vão estar nos assistindo? Lucas, isso é bem interessante, a questão dos jovens, né? E é muito diferente de como era antigamente. Os jovens são mais rápidos, querem coisas rápidas, crescimentos rápidos, dinheiro rápido. Então, tudo é muito mais rápido, né, com relação aos jovens atualmente. Mas meu conselho, eu acho que a minha recomendação e para os jovens, ou para os estudantes, ou para os jovens recém-formados, é que, primeiro, você tem que entender qual a área que você gosta. Qual que é o ramo do direito que você gosta. Não adianta fazer um ramo porque está na moda, um ramo porque é legal, um ramo porque falam que dá dinheiro. Acho que não vai funcionar. Você tem que fazer aquilo que você efetivamente gosta e que está interessado em fazer. Achando esse determinado ramo, essa área, ok, tenha
paciência, tenha resiliência, tenha foco. Então, estude, vai atrás dos escritórios, vai atrás de quem trabalha nesse ramo, vai atrás de quem é reconhecido nesse ramo. Não interessa se você vai ganhar muito, médio, ou enfim, vai atrás e comece a estudar, comece a aparecer, comece a participar dos eventos, comece a trabalhar. E invista, né? Invista naquilo que você gosta, invista no ramo que você quer atuar. E aí, com certeza, se você tiver esse foco, se você tiver essa dedicação, se você tiver essa resiliência, as coisas vão começar a surgir. Eu não te disse que na arbitragem comigo eu comecei em 2000? Demorou quantos anos para efetivamente eu estar dentro do mercado de arbitragem e ter várias arbitragens? Não foi 1, 2, 3, 4, 5 anos. Foram 7, 8 anos, 10 anos, entendeu? Então, nós estamos em 2024, vamos falar, 24 anos que eu estou estudando, estou falando de arbitragem, então não é do dia para a noite, não é questão, não é meteórico, tá? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, como que vai acontecer? Se você está preparado, se você está estudando, se você está bem posicionado, se está frequentando cursos, palestras, eventos, se você está procurando os escritórios ligados à área, é óbvio que um momento vai acontecer, você vai entrar, você vai se dar bem, você vai continuar e vai ter um crescimento na carreira. Então, essa é meu conselho, essa é a minha recomendação. Primeiro, descubra o que você gosta. Segundo, foco, estudo e vai atrás dos eventos, dos congressos, dos escritórios. Não pense no início só em dinheiro. Óbvio que o dinheiro é importante, óbvio que você precisa se sustentar, enfim. Mas foque primeiro nos estudos e no trabalho. Depois o dinheiro é consequência, o dinheiro vem com essa capacidade da pessoa nos estudos e mostrar que ela tem um conhecimento. E aí o dinheiro vem independente da idade. Pode ser que o dinheiro venha quando você é até novo, quando você não é tão novo, quando você é velho, enfim. Mas o importante é que você está feliz fazendo aquilo que você gosta, fazendo aquilo que você se dedicou e fazendo aquilo que você teve paciência e começou a atuar. Então esse é o conselho, é isso aí posso falar próprio, né? Então, aconteceu isso comigo, não foi meteórico, não foi do dia para a noite, demorou aí alguns anos para começar a atuar com a arbitragem, e aí só cresce, né? O número de casos fica conhecido, você fica aí no mercado, e aí as coisas acontecem naturalmente. É ter paciência. Muito bom, Marcos, de ter visto uma pessoa, um advogado renomado, admirado e feliz com o que faz, dando conselhos para a gente. Então, com certeza, vamos seguir os seus passos e todos os seus conselhos. Foi um prazer te ter aqui, um prazer você ter aceitado de novo e também ter respondido, esclarecido várias dúvidas que nós temos e que, com certeza, outros jovens também vão aproveitar. Então, é isso, a nossa conversa, acho que todas as perguntas foram feitas, foram esclarecidas, a gente realmente agradece, agradeço ao Lucas também, meu parceiro, por ter entrevistado aqui o Marcos hoje, agradecer também o Lauro e o Olavo, e é isso, muito obrigada. Muito obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia a todos aí.